É, e vocês que vão fazer as perguntas, certo? Então vou virar mais pra cá, tá? Sim. Eu sou Thalissa. Eu sou a Ellen. A gente vai estar te entrevistando hoje. Então, se apresenta pra gente. Olha, primeiramente, muito boa tarde. Eu estou muito feliz com esse convite. É um momento muito especial para mim também, ter a oportunidade de conversar com vocês, que às vezes por conta da rotina, né, de estar muito também no curso ou vespertino ou noturno, né, que a gente está sempre nesses dois horários, a gente talvez não se encontre tanto, mas é uma grande oportunidade. Meu nome é Juliano, né, eu sou bacharel em administração, meu mestrado é em gestão e estratégia, meu doutorado em políticas públicas e estratégias de desenvolvimento. Desde que eu comecei, né, na educação, principalmente na área de pesquisa, eu tenho pesquisado na área de inovação em serviços públicos. E durante 15 anos eu venho buscando ser inovador nas minhas ações aqui no Cefet. Eu já atuei um tempo aqui no campus como administrador também. Agora já tem 10 anos que eu sou professor, então foram 5 anos no cargo de administrador e agora 10 anos, quase 10 anos no cargo de professor, né? E aí, nesses 15 anos, a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente boa, muitas turmas do técnico, da graduação, entrando, saindo, e a gente percebe muito que o que dá sentido para o nosso campus não é ter o outdoor mais bonito, a quadra mais bonita, mas sim o vínculo que a gente desenvolve aqui. Esse é o nosso diferencial, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. E uma coisa, já que é para me apresentar, preciso falar que eu sou o pai do Martim, marido da Natália, com muito orgulho. É muito bom, beleza, tem os títulos, né? Você é professor, o título tal, não sei o quê, mas não tem nada que me chamaram que eu gostei mais que não fosse pai, né? E sou uma pessoa, na minha vida pessoal, muito feliz e profissional também por ter o privilégio de compartilhar com meus alunos, meu dia a dia muito leve. Por mais que tem toda essa correria, né, do dia a dia, é tudo muito bom. E você já contou um pouco da sua trajetória, né? Uhum. E o que te motivou a você estar se candidatando? Ótima pergunta, Thaís. Olha, é algo que, assim, sendo muito honesto, eu não vejo glamour nenhum no cargo de direção. Eu não vejo nenhum glamour, porém é como se toda a vida fosse me preparando para esse momento. Vou explicar por quê. Não só pela minha formação em gestão, né? Pensa bem, eu me formei como administrador em 2008 e eu conheci a mulher da minha vida, a minha esposa, na minha sala da faculdade, na graduação em administração, Natália. E aí, de lá para cá, a minha trajetória, eu também trabalhei no setor privado, mas boa parte da minha trajetória foi na administração pública. Então pensa alguém que vem trabalhando na administração pública, aprendendo, pesquisando sobre administração pública. Então, e aí, é como se tudo que eu tivesse feito ao longo desses anos tivesse me preparado para esse momento. Depois, né, quando eu concluo minha graduação, aí eu fui trabalhar um tempo fora, fui trabalhar no Reino Unido, fiquei 1 ano lá no Reino Unido trabalhei num hotel lá na Escócia um tempo, aprendi inglês, trabalhei muito porque eu precisava me manter lá, né, tinha que me manter lá. Depois que eu voltei, eu fiz meu mestrado em gestão e estratégia. Nesse mestrado, eu estudei transferência de tecnologia em universidades públicas também, fiz uma pesquisa sobre o Cefet e depois, quando eu fui fazer meu doutorado, a minha tese é sobre inovação em serviços públicos, né? Dentro de uma universidade, na verdade, inovação em serviços públicos em universidades públicas. Então, e aí, quando eu olho para minha experiência profissional, vejo ali como servidor público federal, um cargo de administrador, 5 anos, atuando em cargo de gestão, conseguindo implementar um monte de coisa, tendo uma noção de orçamento, todas as questões administrativas do Cefet, então tendo esse domínio. Junta isso com a vivência acadêmica que eu tive. Eu amo ser professor, eu amo sala de aula, eu amo estar com meus alunos, né? E eu acho que isso também me faz muito feliz. Agora, juntando essas duas experiências, depois na coordenação de curso, a gente conseguiu implementar um monte de coisa. Melhorar a captação de alunos, ver a turma de administração hoje em dia lotada, ver a galera no intercâmbio, buscando diploma de mestrado, válido em toda a União Europeia lá, e todo esse processo de transformação do curso, tudo isso me fez entender de que esses resultados que já foram conseguidos nessas etapas, profissional e acadêmica, pudessem ser ampliados para o campus como um todo. Então, muito sinceramente, assim, eu estou muito satisfeito com a condição que eu tenho hoje da minha vida. Vou te falar assim, não tenho uma inquietude, eu preciso ser diretor, eu vou ficar feliz. Não tem, de coração, estou falando muito sinceramente. Porém, é como se eu tivesse reunido
todas as minhas competências profissionais e minha pesquisa voltada para a administração pública. E aí, no período do doutorado ainda, eu pude ir lá para a Universidade de Indiana, já ouviram falar? Lá nos Estados Unidos, no estado de Indiana, uma cidadezinha que chama Bloomington. Tem 90 mil alunos lá nessa universidade. E lá eu fiz meu doutorado sanduíche, né, que é parte do doutorado lá. Lá é um dos maiores centros de excelência de administração pública do mundo. Então, quando você vai vivendo esse monte de coisas, eu dou aula de administração pública no Cefet. O Cefet é uma organização pública, né, federal. Então, você vai juntando uma série de tijolinhos ali que vão pavimentando um caminho natural. Não é nada assim, e muito sinceramente, é aquilo, eu já estou muito feliz hoje, mas sabe quando você vai, é como se fosse seguindo uma escada, que você vai e aparece um degrau diferente, que foram as eleições. Aí eu cogitei, né, e assumi esse compromisso de colocar, conversei com a minha família, conversei com meus colegas também, os alunos vieram conversar comigo, alguns colegas também, de colocar meu nome à disposição com essa trajetória para servir o campus. Então é muito mais do que uma campanha, é a ideia de colocar a minha trajetória ali a serviço do campus, com todo o repertório, que sempre tem uma diferença muito importante de administração pública e administração privada. Na administração privada, a gestora, né, o gestor público, faz tudo que a lei não proíbe. A administração pública só pode fazer o que está na lei. Isso acaba exigindo muito conhecimento sobre as questões administrativas, das regras, dos manuais também, dos conceitos envolvendo a administração pública, né? Que é diferente da administração privada, tá? Mas basicamente foi por isso, eu falei pra caramba. Desculpa, eu escrevi. Mas é mais ou menos isso. Por que você quis se candidatar? Exatamente. Então, aí, quando você passa, né? Muito obrigado, Thaís, pela pergunta. Quando você passa, né? Por esse processo, né? Tanto administrativo e acadêmico, né? 5 anos ali, e o que é administrar? Né? O que seja gestor? Administração é ciência da tomada de decisões. Sempre que a gente toma uma decisão, seja sobre o refeitório, seja sobre um laboratório, como estruturar esse laboratório, né? Como que ele se enquadra ali no caminho que o Cefet escolheu para os próximos anos, tudo isso tem um sentido, né? Então, juntando essa experiência administrativa e acadêmica, e considerando que eu tenho muita tranquilidade por já ter trabalhado também, quando eu estava como administrador aqui no campus mesmo, né? Eu já trabalhava com a questão orçamentária, trabalhava com planejamento de compras, trabalhava também com outras questões relacionadas a contratos, gestão de contratos. Então isso me deu uma segurança de fazer um trabalho que sempre foi natural para mim. Então eu não vou ser um professor que vai... Não tem nada de errado, né, com outros candidatos que queiram, né, esse caminho também, mas assim, no meu caso, eu não tenho... Não que eu não vá ter que aprender um monte de coisa nova, porque vão surgir situações novas, que parece, até do que eu tô falando, não, parece que eu já vi de tudo na vida, aqueles caras acharam, não, quando eu cheguei aqui tudo isso era mato, né? Parece até esses caras, né? Mas não é isso não. É uma questão de ser um trabalho natural, o trabalho administrativo, e não esquecer nunca, e também como professor, de entender que o nosso trabalho, beleza, tem um lado administrativo, mas o nosso trabalho aqui é desenvolver pessoas, é olhar no olho, interagir, não é isso? E essa é a essência do nosso trabalho. Então não adianta também focar só nas questões administrativas lá, não, porque o manual do aluno, sua página 2, óbvio, é importante, tem que saber, tem uma lógica por trás disso, porém nosso trabalho é interativo. Eu me lembro do meu ensino médio, né, por exemplo, o que eu mais lembro é das minhas relações com as pessoas, dos vínculos que foram construídos, como que isso me possibilitou, né, cursar uma universidade federal também, mudar a realidade da minha vida, da minha família, né, da minha esposa também, foi o mesmo caminho. Então foi isso, essa soma de questões de entender que nosso trabalho é desenvolver pessoas, é interativo, é olhar no olho, é rir junto, é estar junto, é apoiar as iniciativas estudantis, ter um currículo que te prepare para o futuro. Eu não sei vocês, mas assim, eu aprendi isso no meio do ensino médio, né? Teve um ano que eu fui muito mal nas notas, muito mal. E aquilo me deu um baque muito grande, porque eu falei, cara, o que vai acontecer comigo se eu não encontrar um caminho, né, a partir da educação? E ali, aquilo ali foi um grande gatilho para entender que eu queria... A educação era uma forma, aí tinha a questão das amizades, a parte social e tal, mas tinha um lado também, cara, eu mudar de vida. Carnaval, eu lembro que eu ficava morrendo de vontade de passear no carnaval
com os meus amigos, eles iam aqueles Ouro Preto, Diamantina. Eu sabia que eu não ia pedir aquela grana pro meu pai, porque ele não ia ter para dar, mas eu gostava de dar meus rolés. Assim, quando eu tava, às vezes, passeava e tal, você sabia o que você gostava, mas eu não tinha condição. Então eu comecei a pensar assim, olha, minha educação vai me possibilitar uma série de coisas, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes. Então, essa combinação da parte administrativa com o entendimento que o nosso trabalho é desenvolver pessoas. Basicamente é isso. Então, por ter muita segurança na parte administrativa e o entendimento nítido do teor assim, interativo do nosso trabalho, que eu gosto também, então eu me sinto muito confortável nesse cargo, que precisa desse olhar. Não adianta você tomar decisões sempre muito técnicas que não ouvem as pessoas, né? Por outro lado, você precisa também ter decisões consistentes ali, que a gente tem, né, todo um controle de Ministério Público, né, de CGU, que fica em torno de todos os órgãos federais, né, ter esses cuidados. E é uma grande responsabilidade também, né? Então, cuidar da vida das pessoas. Eu me lembro, principalmente, né, quem está no nível médio e tal, é um momento muito difícil e sensível da vida das pessoas. Então a gente tem que estar muito atento aos conflitos, às situações, ao próprio bullying, né, que a gente sabe que acontece, né, nessa idade. E assim, todo esse desafio que se coloca para mim, eu me sinto muito confortável em lidar com ele, com tudo que eu tenho que aprender por conta desse caminho que eu estou trilhando, tá? Acho que eu falei muito mais ou menos isso. Tá? Quais são suas principais propostas para a gestão? Ótimo, muito boa pergunta. Você é Evelyn, né? E Evelyn, viu? Não esqueci. Olha só, gestão, essa palavra é muito comum, a gente ouve muito, né? Vocês sabem o que é gestão? O que vocês acham? O que vocês sugerem assim, que seria gestão? Eu acho que seria comandar, historiar. Esse caminho. Não, muito interessante, Evelyn. Isso, comandar está bem ligado à liderança, né? Liderança tem a ver com você, tem tudo a ver. E você usou uma palavra que o primeiro cara que falou, olha como é que você mandou bem. O primeiro cara que falou em administração, ele usou essa palavra dentre os papéis da administradora e do administrador. Comandar sempre vai ter que ter uma visão de futuro, né? E visão de futuro é um dos requisitos para que você tenha uma liderança. Outra coisa importante para comandar, para liderar, né? De acordo com o que você colocou e que o Fael pensou lá atrás, você mandou muito bem nessa. Ele fala também de desenvolver as pessoas, porque sabe aquela coisa da equipe avançar junto com quem está no comando, né? Como você disse? Então isso tem a ver com liderança, influenciar as pessoas. Como que aquilo que está aqui no objetivo pessoal da Tássia se conecta com o que está no objetivo do campus, ou no objetivo se ela estiver trabalhando numa outra empresa, no Netflix, ou em outra empresa, ou na Meta, né? Ou qualquer outra empresa, né? Se você estiver lá na Google, tudo isso, liderar, você vê como que aquilo se traduz. Por exemplo, eu lembro, assim, não vou contar minha história, vou voltar para a pergunta que você falou. Em termos de gestão, então, gestão é a ciência da tomada de decisões, né? Quando a gente fala em gestão, o que a gente propõe? A gente entendendo que a gente é um Centro Federal de Educação Tecnológica, né? Que é uma instituição pública, gratuita, de qualidade e tal, a gente propõe algumas questões. Muitas pessoas, quando eu entrei no ensino médio, na graduação, eu estava buscando uma inserção profissional, né? E a gente tem algumas ideias para começar por aí, tá? Tem outras ideias, mas vou falar primeiro da inserção profissional. Cara, algo que é extremamente viável. Por exemplo, aqui tem são técnico em química ou alimentos? Alimentos, né? Muito interessante. Por quê? Cara, a gente tem algo que é de custo zero, por exemplo, uma ideia de pegar profissionais que estejam na indústria de alimentos, profissionais sêniores, são pessoas que têm mais de 10 anos de experiência, que essas pessoas consigam reservar um tempinho ali para conversar meia hora com a Evelyn, meia hora com a Tássia, a cada 15 dias, né? Para trazer assim algum caminho profissional, dar uma ideia interessante de carreira, sobre um curso, às vezes uma formação aqui no Brasil, ou uma oportunidade no exterior, coisas nesse sentido. Então essa orientação profissional é algo importante. Uma outra coisa que a gente propõe, cara, quando a gente fala de ambiente, né, seguro, né, a gente fala também
de trazer um estatuto anti-bullying para o Cefet. Isso é algo muito importante. É um documento que ele precisa estar presente, né? A gente sabe que isso é fundamental. Por quê? Tanto o cyberbullying, né? A gente sabe de páginas do Instagram que podem aparecer, né? Com ofensa, entre outras questões, isso é algo que precisa ser combatido. Tem que ter uma regra para isso. Lembra que eu falei no começo da entrevista que a administração pública só faz aquilo que está na lei, que só faz aquilo que está no regulamento? Então a gente precisa ter esse documento. Que aí não fica aquela coisa indefinida sobre como agir nessas situações, né? E aí, quando a gente pensa também, né, em tomar decisões sobre como usar o orçamento do campus, como usar os espaços do campus, tem outra questão muito importante também. Tudo isso tem um conselho que tem representante discente lá também, né? Que é o Compos, já ouviram falar? É uma reunião de pessoas que acontece de forma agendada, ou quando acontece alguma coisa muito importante. Quando é agendada, a gente chama de reunião ordinária, né? Quando é não agendada por conta de uma coisa nova, é extraordinário. Lá tem representante dos alunos, lá tem representante dos professores. Levar todas as decisões que sejam, cara, vamos comprar um ar-condicionado ou um projetor, vai atender quem? Vamos estruturar um computador, um espaço de coworking para determinado grupo de alunos que está precisando mais nesse momento, né? Por exemplo, a gente pediu um tempo atrás ali que a gente estava com muita dificuldade de usar o laboratório de informática. Aí eu fui lá pedir para trocar os SSDs, porque não tinha dinheiro para trocar o computador, a gente entende, né? Mas o SSD trocou, melhorou bastante e tal. Foi quem trocou, na verdade, foi o Almir Carlinho, agradecer isso aqui. Mas então, que essas decisões sobre para onde vão os espaços, os recursos, que isso possa ser levado sempre para esse lugar onde todo mundo tem a voz, sabe? Nesses conselhos, porque tem lugar para isso. Tudo tem um caminho, tudo tem um contexto. Por exemplo, se você levar na demanda, essa demanda precisa chegar no Compos. Se for uma demanda disciplinar sobre um caso de comportamento inconveniente ou qualquer coisa assim, ou de bullying, isso tem um caminho administrativo. Então, tudo isso é permitir que as coisas sejam propostas. Ouvido permanente para que tudo tome o seu caminho administrativo também. Seja uma decisão sobre orçamento, seja uma decisão sobre como usar um determinado espaço, tá? Então, essas também são propostas. Outra coisa que eu vou buscar, né, a gente sabe, por ter tido essa vivência, né, de morar um tempo lá no Reino Unido também, e estar como pesquisador visitante na Universidade de Indiana, lá nos Estados Unidos também, e lá nos Estados Unidos, em outro lugar, óbvio, também não tem nada a ver. Cara, isso me permite buscar alguns acordos também que a gente puder fazer para estreitar laços com instituições de ensino de língua inglesa. Acho que seria legal para a gente. A gente está com um perfil de intercâmbio hoje para o Cefet, que eu percebo muito intercâmbio com Portugal, que é muito bom, os alunos adoram, uma galera lá, estou orientando, tem 5 orientandos de mestrado que estão em Portugal. Excelentes alunos. E tá, beleza. Mas também ampliar um pouco esse escopo. Não sou eu que tenho a prerrogativa de assinar o acordo, mas eu consigo sim fazer os contatos. Aí eu estava com a dúvida, essa ideia, né? E quando eu estava lá na Universidade de Indiana, eu conversei com uma moça que era responsável pelas relações internacionais dessa universidade. Eu perguntei, poxa, por que a gente não tem tantos alunos lá no Brasil, né, de outros países, nas nossas instituições de ensino, que eu tentei já cantar para ver alguma coisa para o Cefet ali, né? Opa, vamos ver o que sobra para nós aqui. Aí ela falou assim, poxa, porque pouca gente fala português. E aí a gente começou a fazer algumas coisas já na graduação, que a gente pode expandir, né, se for, né, de interesse dos outros níveis e modalidades de ensino. A primeira disciplina que eu ministrei em inglês foi ano passado, a disciplina de administração pública. Em comum acordo com os alunos, né? Senão ia ser bom para arrecadar alimento, tomate, ovo, né? Eles vão ficar bravos para caramba, não entendendo nada que esse cara tá falando, né? E aí, mas foi muito interessante. E são pequenas iniciativas também que não custam nada. Por exemplo, mentoria, incluir disciplinas em inglês, você trazer decisões para as arenas que todo mundo participa. Quanto que isso custa? 0, né? E eu entendo, né, que isso melhora muito assim, em termos de gestão. A gente pode, óbvio, né, hoje em dia a gente toma um cuidado grande para não ficar prometendo
coisas que dependem muito de recursos orçamentários. Óbvio que a gente vai buscar, óbvio que a gente vai tentar falar, né, com quem precisar falar para trazer recursos, né, por emendas parlamentares, né, negociar com o Cefet Maracanã, eu acho que isso é importante. E isso é um dos compromissos da nossa gestão, além de ter assim, o principal papel da direção que eu entendo, né, e não entendo isso como uma avaliação, né, da gestão agora, mas assim, é levar as questões do campus para o Maracanã. Esses lugares, porque na verdade o diretor ele senta em algumas mesas que nem todo mundo senta, não é isso? Né? Tem uns assentos, uns conselhos lá. É que essas questões que vão surgir, e cada hora é uma coisa, as questões que vão surgir, que isso vire pauta nessas mesas. Isso também é uma proposta, uma escuta permanente dos problemas dos alunos. Porque o problema do aluno é problema do diretor também, né? É a forma como a gente enxerga. Então, ter essa escuta permanente, criar, pode ser um evento, pode ser até quinzenal, ou mesmo um café com o diretor, para que todo mundo se sinta ali ouvido nesse processo, tenha direito a essa interação, né? Haja café, se botar toda semana, imagina, café pra caramba. E é isso. Então, assim, essa escuta permanente, a mentoria, tem também a ideia de ampliar acordo de intercâmbio, só que a gente sabe, né? Preciso ser muito nítido nesse sentido. Quem assina esses acordos tem uma instância lá do Maracanã que assina, mas a gente já teve uma vivência de costurar outros tipos de acordos com outras autoridades, que óbvio tem que passar pelo, né, os passo a passo lá no Cefet, né? É isso. Falei pra caramba, desculpa. Tô falando muito. Tem limite de tempo pra falar? Se você pudesse mudar alguma coisa agora no campus, o que seria? Penteado do caramelo. Mentira, sacanagem. Brincadeira. Sacanagem, essa foi péssima, né? Exatamente. Olha, imediatamente, eu acho assim, todas essas coisas que eu comentei agora são coisas que dá para fazer de imediato, porque não envolve uma contrapartida orçamentária, né? Se eu pudesse, aí a pergunta é se eu pudesse, né? Ó, de imediato, primeira coisa, uma das coisas, né? Talvez melhoraria um pouco, só que eu sei como, mas é aquilo, como eu não posso, eu não tenho uma gerência imediata sobre isso, então eu preciso ser honesto também nesse sentido, né? Mas assim, o cardápio do restaurante, por exemplo, né? É algo que o pessoal da noite tem sofrido muito porque eles não têm janta. Eles chegam muito cansados, todo mundo do pessoal noturno, por exemplo, eles trabalham durante o dia e ficam naquela correria e querem jantar, né? Aí eles ficaram como é que fala, com um ciúme danado, vocês terem almoço, tô brincando, né? Ele, mas a gente chega de noite cansado, não tem almoço. Mas é algo que seria importante, mas óbvio que a gente sabe, e eu não posso prometer isso de imediato, por quê? Essa parte, porque tem um contrato por trás disso, tem um custo por trás desse contrato, que envolve, qualquer mudança de contrato tem que ter uma repactuação contratual. Aí vem daquela experiência administrativa lá. Pode ter um caminho, mas depende de orçamento, precisa ter orçamento liberado, né? Então tem todo um rito. Então não seria algo que conseguiria mudar de imediato. Mas essas questões, todas as outras que eu comentei, tanto da mentoria, da busca por acordos de intercâmbio de instituições de ensino de língua inglesa, a escuta permanente com as pessoas, o Estatuto Anti-Bullying, são todas coisas que eu mudaria para agora. Porque são coisas que não dependem, não tem esses poréns, se alguém deixar. Então, no mais, assim, são as coisas que eu mudaria para agora. E, gente, é isso, é mais do que uma campanha, assim, a gente tomar muito cuidado, por isso que eu faço esses comentários, porque, cara, as relações continuam, né? Eu estou há 15 anos aqui, alunos e alunas chegaram, servidores e servidoras chegaram, foram embora também, e o que preserva as relações é a confiança. E a gente saber, né, que o que a gente está trocando ideia aqui não são palavras ao vento, né, promessas vazias, então é isso que mantém. Porque vocês vão lembrar, eles vão pensar, aquele cara falou aquele negócio, inventou um negócio que não dava para fazer e tal, né, então a gente tem essa, mas muito, muito importante ter essa conversa. Pode falar. O que diferencia você dos outros candidatos? Essa pergunta é difícil, hein? Olha, quando a gente... lembrando, né? Então, assim, obviamente eu vou evitar, né? Eu vou falar de uma forma também, né? Que
que não seja, né, ofensiva para meus colegas e quero o bem de todos eles, tá? Estava agora ali conversando com eles ali, então não quero a qualquer custo. Querer as coisas é legal, né? É bom, mas querer a qualquer custo não funciona. Então, não está nem no meu rol de repertório de argumento aqui falar mal de qualquer um deles. Mas é aquilo, assim, a sequência como as coisas aconteceram na minha trajetória profissional e acadêmica me prepararam muito para estar aqui. Gestão é ciência, eu acredito nela. Né? Então, assim, não sei, acho que nem preciso, né, falar, mas vocês entenderam? Tá? Então, mas eu vejo, assim, que cada um tem um caminho, cada um tem suas qualidades, né? Vejo mesmo. E vai depender do que as pessoas entendem como sendo importante para o campus agora, né? E ninguém vai deixar de ter suas qualidades porque perdeu a eleição, ninguém vai deixar de ter seus defeitos porque ganhou a eleição, né? É aquilo, é respeitar o que a comunidade acadêmica decidir, né? E outra coisa, você está falando o que dá para mudar imediatamente do campus, né? Eu acho, e assim, falando agora, né, não estou falando dos demais candidatos, o que a gente tem para apresentar em vários aspectos, nós temos muitos resultados para apresentar. Muitos resultados na captação de alunos, por exemplo. Na administração, não sei se vocês sabem, aumentou 328% a captação de alunos. A gente, antes do cara, o cara fez o SISU, vocês vão fazer o SISU lá, o cara está na lista de espera, esse cara já a gente coloca em contato com o veterano, ele já recebe informações, pessoas que estão no intercâmbio, jornalzinho do curso. São muitas inovações de comunicação. A gente tem visita guiada aqui antes do cara decidir, às vezes a pessoa faz um vestibular lá, tem um monte de gente de outras cidades, né, que estão na graduação com a gente aqui, por exemplo. Então a pessoa terminou o ensino médio, vocês vão terminar daqui a pouquinho, a pessoa já sabe o que ela vai vivenciar no Cefet. Isso era um grande problema, porque acaba que, por muitos anos, as instituições públicas, né, de ensino, elas começaram a deixar de lado a importância de se comunicar com os seus usuários, sabe? Então, isso aí a gente conseguiu, essa série de coisas a gente foi fazendo no curso, não só a captação, mas também as visitas técnicas, nós fizemos algumas e tal. Tudo isso, né, a gente entende que sejam os resultados em si e também a própria trajetória, né? Como eu falei, gestão é ciência, né? Beleza? Que se eu respondi a pergunta? Respondeu. Então tá, obrigado. Você né, no curso de administração e a pergunta como que você vai fazer para não estar privilegiando a administração? Ótima pergunta. É entender primeiro o papel, que é o papel do diretor, né? Porque o diretor ele não é diretor do curso de administração, certo? Ela não é. Então, né? Só porque tem uma pessoa que cuida do curso de administração, tem uma pessoa que cuida do curso técnico, tem uma pessoa que cuida de todo mundo, não é assim? E o diretor é a pessoa que cuida de todo mundo. Então, à medida que, como fazer para não privilegiar, eu acho que assim, respeitando o princípio da administração, os princípios da administração pública, você não ser parcial, né? Você ter uma forma ali igual de tratar todos os cursos, né? A gente chama de isonomia da administração pública, eu não vou usar essas palavras chatas não. Mas assim, primeiro, né? Antes, nesse tempo que eu era administrador, por exemplo, eu fiquei 5 anos aqui no campus e minha rotina era muito com médio técnico. Por quê? Os principais alunos, meus amigos, eram do médio técnico. Principalmente gostavam de música. Cara, os alunos talentosíssimos. Hoje tem o Henry aqui que gosta, né? Tem outros alunos que tocam também, a gente já fez som juntos ali e tal. Por quê? A minha rotina para administrador estava muito de 8 da manhã, por exemplo, até as 5, às 6. Então era uma rotina muito mais diurna. Hoje, meu horário geralmente fica de 3 até as 22 horas, 22h30. Saio daqui 10h30 da noite. Chego em casa meia-noite mais ou menos todo dia. Mas por quê? Porque eu ministro aulas à noite. Até sexta eu saio daqui 10h30 da noite. Então, só que isso muda. A partir do momento que você assume um cargo de direção, você tem as suas atividades são organizadas de forma diferente. Inclusive tem professor substituto, inclusive, se não me engano, para assumir essas atividades. Então,
isso é uma questão mesmo de uma consequência, que parece que você vai privilegiar, porque a escola funciona em 3 turnos, cada um tem o seu horáriozinho. Meu horário já foi outro. Eu adorava também esse horário, por exemplo, de 8 a 5. Era um horário diferente quando eu era administrador, que foi um concurso, né, PUP também federal, que eu tinha passado lá atrás. Então, assim, basicamente, o segredo para não privilegiar é você manter a escuta permanente com todos os cursos, todos os níveis e modalidades de ensino do Cefet, né? Então, manter esse canal aberto no sentido de ter uma agenda, cara, permanente e recorrente com todo mundo. Né? Então, assim, esse problema tem que chegar. E para ele chegar, não manda um e-mail, não. Eu sei o e-mail, não. A gente, como eu falei, a gente trabalha desenvolvendo pessoas. Precisa olhar no olho da Evelyn, entender o que isso representa, como isso afeta ela. Tinha coisas que me aconteciam no ensino médio que ninguém imaginava, cara, a bomba atômica que aquilo era na minha cabeça, né? Eu precisava de alguém olhar na minha cara para tentar entender, e eu mesmo entendia, era uma coisa muito doida. Então, eu entendo que é uma grande responsabilidade, né? Mas não vejo, assim, essa possibilidade de privilegiar, porque isso não seria profissional também. Assim, a palavra é essa, eu acho que não seria profissional da minha parte fazer isso, sabe? E tudo que eu fiz, assim, tudo que eu tentei fazer, né, com um monte de erro também, alguns acertos, um monte de erro também, sempre tentando trazer as questões de uma forma equilibrada. Né? Vocês precisam se sentir ouvidos, a instituição de vocês são usuários daqui. Não é só, você está lá no campus, lá tem um representante lá, está ouvindo. Não, cara, não. Ser ouvido não é isso, ser ouvido é olhar no olho, você conversar, entender, querer entender, sabe? E não dá para querer entender um lado só, sabendo que os recursos são limitados, né? Então, assim, não dá, para mim não seria profissional, com todo o carinho que eu tenho com os alunos, né, de outros cursos também, engenharia, de administração, do médio técnico e tal, mas a ideia jamais poderia ser essa. Se fosse, estaria muito errado. Por que você escolheu o Wallace como seu gerente administrativo? Ótima pergunta. Obrigado, Tassi. Olha, por uma questão, né, de entender que é um tempo de mudança, tá? Eu de fato entendo que é um tempo de mudança, a gente sabe, uma das questões que eu entendo que a gente pode lidar, né, de uma forma diferente também são decisões administrativas, decisões também, né, orçamentárias e tal, todos esses aspectos. Então, eu me sinto muito confortável e entendo a visão que o Wallace tem em termos de transparência, eu conheço a fundo essa visão. Ele é um cara que ele tem a formação em engenharia mecânica, tem especialização em gestão, extremamente competente, tem uma história de vida linda. O Wallace tem uma história de vida linda, então e é muito competente. Ele tem uma série de formações em gestão de contratos, licitações, o próprio domínio que ele tem. Ele sempre, na época que eu trabalhei como administrador, nessa primeira fase do Cefet, são 2 concursos diferentes, né? Tudo que chegava de problema para ele queria buscar uma solução. A gente estava com alguma questão, ele já desenhava aquilo no programinha dele lá de projetos, né? E queria buscar uma solução, sempre de forma serena, proporcionando segurança psicológica para a equipe também, que ele é muito tranquilo, né? Então, eu acho que esse perfil dele me dá muita paz para trabalhar. E não é nada uma questão. A equipe, a gente precisa ter uma química de trabalho mesmo, sabe? E não é nem questão, a gente não está aqui né, reclamando ou falando mal dos demais, não, mas é que existe, né, uma escolha, e eu entendo de fato que é tempo de mudança. Se eu entendesse que não era para mudar, eu vou falar muito sinceramente, eu nem candidataria para a direção. Entendeu? Então eu acho que ele é um dos aspectos da mudança que eu quero ver no Cefet. Tá bom? Quem você pretende indicar como gerente acadêmico? Ótima pergunta. Olha só, Tássia, essa pergunta é muito boa. Por quê? Eu chamei algumas pessoas, tá? Pessoas que eu admiro, pessoas que eu confio, pessoas que têm visão educacional. Acho que o primeiro passo é esse, né? A gente vai lidar com uma série de coisas. Como eu falei, se eu quero um estatuto de Bury, quero alguém que tenha um entendimento profundo dos impactos dessas questões, entre outras coisas que vão surgir, né? E a gente sabe que hoje, né, a gente tem um setor, né,
que é a Saped, que tem perdido muitos servidores e servidoras, né? Que às vezes vão para um outro campo por questões que não cabe a gente discutir, mas são setores que precisam desse reforço. Então, se eu tenho esse setor que está perdendo pessoas, né? A gente precisa de alguém que consiga ter uma visão profunda desse setor. E aí tá, convidei algumas gerentes acadêmicas nesse sentido, tá? Convidei, essas pessoas não toparam, algumas por razões pessoais, outras pensaram mais um pouquinho e não aceitaram nesse primeiro momento. Porque também a gente sabe que nesse momento de eleições, muita gente não quer, essa palavra é chata, né? Antagonizar, não quer parecer que está confrontando nesse processo. E a gente sabe que isso muitas vezes faz com que algumas pessoas evitem a exposição, por exemplo, que o Wallace topou ter, né? Que ali é feito como um acordo, né? E aí eu tenho uma ideia muito boa que me deixa tranquilo, e todo mundo também da área acadêmica. Todo mundo que tem conversado tem gostado dessa ideia. A gente vai ter uma lista tríplice, sabe o que é isso? São três nomes, né? Lista tríplice, que vão ser votados por pessoas da área acadêmica. Quem é a área acadêmica hoje no Cefet? É a Saped, a secretaria, a biblioteca, os professores e professoras, né? E essas são as pessoas da área acadêmica. Então, certamente a gente vai ver alguns, espero muito, né? A minha expectativa, pelo que eu pude depreender da conversa, a gente vai ver algum desses nomes que eu convidei nessa lista, essas pessoas vão colocar o nome, por exemplo, ó, a Evelyn colocou o nome, a Tássia colocou o nome lá na lista tríplice, e vamos pensar que eles são todos aqui da gerência, pessoas que trabalham lá na acadêmica. Vocês vão votar em quem vai trabalhar com vocês. Tá? Essa é a ideia. Aí, beleza. Aí vai ser eleita uma lista tríplice. São 3 nomes, né? Desses 3 nomes eu vou escolher um que tenha mais química, afinidade de trabalho e visão educacional. Até porque a ideia é escolher alguém que tenha uma visão complementar à minha. E é por isso que eu não cogito chamar ninguém do curso de administração. Não cogito chamar ninguém do curso de administração. Né? Tem pessoas excelentes no curso de administração também, assim como tem nos outros cursos, pessoas... tem algum, eu posso até falar, né? Teve algumas pessoas que eu convidei, né? Teve uma pessoa que eu convidei que é do médium, essa pessoa por uma razão nobríssima, pessoal agora, não pôde aceitar, tem um momento muito especial na família que está cuidando mais e tal. Não vou falar para não expor, porque eu não sei se a pessoa quer ser exposta assim, mas a ideia dessa lista tríplice, eu vou escolher um nome que tenha visão educacional, que não esteja no mesmo curso que eu, porque é aquilo, né? Até para você precisa ter uma equipe equilibrada. Você não... Exatamente, já seria o primeiro erro, né? Aí já começaria já fazendo o justo oposto que a gente está falando. Né? Mas é isso. Entenderam a questão da lista tríplice? 3 nomes, eu vou escolher um, por que você vai escolher esses 3? Porque tem a questão da química de trabalho, do perfil que eu estou falando com vocês que a gente quer, né? Tá bom? Agora eu vou te fazer 3 perguntas que são do Instagram. Ótimo. Qual visão você tem do ensino e que perfil você espera dos alunos formados aqui? Qual perfil que... Beleza. Ótima pergunta. Você... Qual a visão? Como é que é? Isso. Qual a visão que eu tenho do ensino? Tá. Qual o perfil dos alunos formados aqui? Ótimo. Cara, que pergunta boa. Primeira coisa, assim, visão do ensino, tá? Cara, eu tenho muito orgulho da diversidade que a gente tem aqui no Cefet ser totalmente diferente do outdoor que a gente vê na instituição de vizinho. Já começa por aí. Então aí já começa a mostrar qual é o nosso papel, sabe? Eu tava nessa coisa de ficar pegando na hora de fazer um videozinho lá, peguei uma foto minha da formatura, da Rural, né, que é onde eu conheci minha esposa e tal. Muito parecida com esses outdoors aí, por exemplo, que foi colado aqui na cidade. Com todo respeito, eu tenho já trabalhei, já dei aula lá e tudo bem, mas eu tenho muito orgulho do nosso perfil. Então eu acho que o ensino com diversidade, ele é muito melhor. O ensino médio que consiga colocar nossos alunos, nossas alunas nos principais centros de formação de profissionais do Brasil e do mundo. Então essa é a ideia, né? Então você está falando de ensino médio, então foco somente no acolhimento, segurança psicológica,
né, proteção ao assédio, uma série de questões que são muito importantes. Por isso que a gente trouxe, não sei se vocês ficaram sabendo desse evento, né, em conjunto com os colegas e tal, nós trouxemos aqui uma juíza que fala sobre violência de gênero, por exemplo, aqui no Cefet, uma inspetora de polícia, uma psicóloga. Né? Foi um evento organizado pelo colegiado, em conjunto com a aluna Milena, né? Queria agradecer a Milena também por isso. Então, um ambiente seguro, essa é a visão do ensino, um ambiente de segurança psicológica, né? Um ambiente com combate permanente ao bullying, que prepare cada um dos alunos e alunas para as universidades, para os centros de excelência, aqueles ali que estão, e do médio técnico também, que insira nas empresas, né? Em bons empregos também, que consiga preparar para essa vida profissional também, né? Que dê um suporte vocacional. Por exemplo, vocês estão no momento de escolher itinerário formativo, né? Todas essas questões que são agora novas, e ter um suporte, cara, é fundamental nesse momento. Que a gente, nessa idade, eu não sei vocês, mas eu estava em Júpiter, meu irmão. Eu não tinha noção de que, cara, o que eu gosto, o que eu vou fazer. Eu tive uma sorte danada de cair no curso que eu gostava muito e tal, que me proporcionou um monte de coisa boa, né? Mas foi muito mais sorte do que juízo, muito mais sorte do que juízo, né? Então, que a gente consiga, beleza, aqui hoje a gente não tem um psicólogo no Cefet, visão do ensino, que a gente possa ter alguém itinerante, que vem do Maracanã, vem de Nova Friburgo, de outra unidade, tentar, né, buscar isso. E tem quadro, tem psicólogo do quadro do Cefet. De onde vai vir, especificamente, a gente não consegue falar agora, mas a gente sabe, com um atendimento remoto para falar para a Evelyn, olha, Evelyn, eu acho muito que esse itinerário aqui tem mais a ver com o que você está pensando, né? Então, ter essa visão de como cada um se conecta com o futuro à frente. Então, um teste vocacional, um suporte vocacional, o ensino médio também, um suporte para que a pessoa consiga escolher ali um caminho também. Tem alguns conselhos, né, que são muito interessantes. Outro dia eu estava conversando com um aluno de administração, ele falou que conversou acho que com o padrinho dele. Padrinho, olha, independentemente do curso que você for fazer, faça um curso longe da sua casa, vai para outra cidade, que isso ensina uma série de coisas. Então esses conselhos, não que seja um único conselho, mas esse suporte vocacional é fundamental, né? Além das questões que eu falei, de segurança psicológica e tal. Para o nível superior, a gente entende, né, que o principal é você conseguir colocar essas pessoas, né, acessando perfis de oportunidade totalmente diferentes daquelas que eles acessavam antes de fazer o curso superior. Cara, quando eu quis fazer o curso superior, eu falei, cara, quero morar numa casa legal, quero poder passear para os lugares que eu não podia passear quando eu era adolescente, o carnaval que eu não podia passar lá em Ouro Preto, eu podia ir com a Natália, quando eu estava namorando a Natália, vamos passear e tal, a gente tinha condição de fazer isso. Então, eu fiquei muito feliz, eu me lembro que, por exemplo, a gente fez um passeio de 10 anos de formado da turma de ADM lá da Rural, né? Cara, todo mundo conseguiu fazer o mesmo rolê. Aquilo foi legal pra caramba. Porque a galera tava muito ruim de grana na época da faculdade. Muitos ali tinham a necessidade da bolsa ali para se alimentar, não tinha condição zero. Tinha gente que pagava cursinho, o aluguel da mãe no Espírito Santo com dinheiro do estágio, velho. Que era, sei lá, R$600 na época. Tipo assim, ajudava a pagar. Então, tipo assim, e ver essa galera depois ali, 10 anos depois, a gente fez esse passeio de 10 anos, todo mundo, cada um no seu caminho, não aqueles papos de coach, não. Tipo assim, não há pobreza que resista a 16 horas de trabalho por dia. Pô, isso é absurdo não, tá? Pelo amor de Deus. Mas é uma questão de você ver como a educação transformou cada uma daquelas pessoas, inclusive a mim também, né? Então, essa é a visão. E pensar muito, né, como que aquilo conecta. Na verdade, o Cefet ou qualquer outra instituição de ensino é um portal. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu tinha muita gana de conhecer o mundo, né? Só que eu não tinha nenhuma condição, ninguém na minha casa tinha voado de avião e tal. Aí eu pegava uma lista telefônica que tinha lá e descobri como é que ligava a cobrar, velho, dos países. Era 00, um código, não tem no Brasil o código é 55, tem o Reino Unido é 44, os Estados Unidos é 01. Né? Eu comecei a olhar aquilo, ligava a cobrar para ouvir a voz de alguém. Então, aquela coisa de conhecer o mundo me despertava muita coisa. Então, uma instituição de ensino que me oferece internacionalização, cara, aquilo me encanta, né? A Rural na época não tinha, mas depois eu consegui fazer, né? Por conta própria, mas eu pude fazer. Mas então é isso, você
trazer sempre um caminho com visão de futuro, como que você se vê, né, dali a uns anos, né? Acho que é isso, acho que a visão de ensino é essa, para graduação e inserção profissional, principalmente, ambiente acolhedor, para o ensino médio, né, esse ambiente acolhedor também, porém com foco ali em encontrar um caminho vocacional, né? É isso, de forma... Como você reage sob pressão em situações de crise? De crise? Olha, boa pergunta. Agora eu estou sob pressão, por exemplo, brincadeira. Um dia o caramelo saiu correndo atrás de mim ali, sacanagem. Aí eu percebi que eu não me comporto bem, brincadeira. Olha, a pressão é natural, né? Assim, eu vou ser muito sincero para vocês. Tem uma situação na minha vida que foi muito... Sabe qual foi um problema de verdade na minha vida? Quando meu filho foi reanimado 14 minutos na minha frente, quando ele nasceu. E ele ficou bonzinho, não tem nada hoje em dia. Ele poderia ter ficado com uma série de questões, de problemas. Martim, o nome dele. Né? É a coisa que eu mais gosto é de ser o pai do Martim. E o Martim, cara, aquilo foi uma situação de pressão na minha vida, cara. Você pensa, eu gritando, vem meu filho. E toda aquela tensão, aquilo é pressão de verdade, sabe? Óbvio, né? Sem diminuir qualquer questão, qualquer outro aperto que alguém possa estar passando de pressão, que cada um sente de um jeito, cada um tem suas feridas, né? Tem coisa que vai doer em mim que não vai doer em vocês. Tem coisa que vai doer no meu pai, por exemplo, que não vai doer em mim, né? Tem essas questões todas. Então, assim, acho que a gente sofre muito por questões que a gente não consegue lidar com a perda, sabe? E, cara, hoje eu tenho minha família bem, com saúde, feliz pra caramba. Não tem nada que me coloque numa situação de refém psicológico aí. Porque, cara, seja uma eleição, seja outra questão, não tem nada mais importante que sua paz e seu bem-estar, sabe? Então, numa situação acho que a situação de pressão, eu me lembro... Teve uma situação, né? Posso falar? Tá passando muito tempo? Não? Eu me lembro, né? Sempre a gente trabalha, né, na área acadêmica também, profissional, qualquer coisa tem muito prazo, né, cara? Tem muito prazo. E eu tinha um prazo para concluir, por exemplo, entregar minha tese. E tem uma penalidade altíssima no Cefet se você não faz aquilo dentro de um prazo, né? E na época eu tinha mudado de país, que eu tinha ido para o país com a minha família. Logo, quando eu fui lá para a Indiana, por exemplo, eu fui com a minha esposa e com o meu filho, jamais iria sem eles, né? Eu até brinquei com a minha esposa, ela ficou brava, porque óbvio, ela sabia que eu estava zoando, né? Eu falei para ela, Natália, estou fazendo as contas aqui, o dólar está muito caro, tá mais valendo mais a pena arrumar uma outra família aqui, hein? Brincadeira, eu já tinha ido um pouquinho primeiro, sacanagem, óbvio que eu não ia fazer isso, só para brincar mesmo, até parece. E aí, mas assim, essa situação de você, cara... Você está vivendo algo com muito prazo, e era uma punição financeira mesmo, sabe? Muito pesado, para quem está começando a vida alta. Tudo isso, cara, são coisas assim que podem ali dar uma tensão e tal, mas tirar o equilíbrio não dá, porque se você... Tem uma coisa muito, muito importante, quanto mais pressão você vai ter, mais você precisa se cuidar, mais você precisa, né, conversar, fazer exercício, Então, assim, eu sinceramente, eu estou muito tranquilo quanto a essa questão de pressão, até porque sempre tive algum tipo de pressão. E as mais difíceis que eu tive, não tiveram nada a ver com o trabalho, sinceramente. Né? Mas quando tem, a gente tem que... Acho que outra coisa que dá muita aflição e pressão psicológica, quando você não sabe o caminho para alguma coisa. Vocês já perceberam quando às vezes você está sofrendo com uma coisa, mas quando você começa... Você não resolve, mas você começa a fazer algo, você já... Melhora um pouquinho? Então é muito isso, você ter sempre iniciativa e ficar em movimento para resolver os problemas, porque senão qualquer problema vai te engolir. Então eu acho que é mais ou menos isso, é manter a dinâmica, né? Manter essa dinâmica para que quando a pressão chegar, você está em movimento, ela não vai te encontrar lá, né? Ficar parado, ela vai te esmagar, é isso. Como pretende gerenciar recursos financeiros limitados? Ótima pergunta. Essa pergunta é muito importante. Olha, eu acho que até para dar notícia ruim, a gente tem que aparecer, né? A gente não pode aparecer só para dar notícia boa, né? E por pior que seja a notícia, por mais que a cara queime, tem que aparecer. Falar, olha, com todas as dificuldades orçamentárias, nós priorizamos aqui botar esse ar-condicionado aqui,
nós resolvemos comprar aquele purificador ali porque ele foi prioritário, era uma demanda do médio técnico. E lidar com o custo político disso. Mas, né, entende? O pessoal da administração não gostou, ou o pessoal do médio técnico gostou porque o orçamento foi para melhorar um aspecto lá que é importante para a administração. Assumir essas decisões de uma forma, né, e tudo tem lugar para isso, tem o Compos, tem essas reuniões que a gente pode fazer, o café com o diretor, essas coisas todas. Assumir essas decisões, eu acho que é isso. Então, ninguém vai fazer multiplicar, né, o recurso, né, a gente vai buscar, óbvio, conversar para tentar emenda parlamentar, isso aí sempre vai ser um esforço, eu acho que qualquer pessoa, acho que os outros candidatos também vão fazer isso. E a questão que a gente traz de diferente, né, que a gente busca trazer, é que sempre que essas decisões difíceis precisam ser tomadas, que elas venham ao público, né? É isso, essa que é a ideia, que isso precisa ser compartilhado, até para as pessoas poderem escolher se o Juliano está indo bem ou se ele está indo mal, né? Ou qualquer outra pessoa. Virou um samba de uma nota só, que o cara só decide pro lado da engenharia, só decide pro lado da DM, sabe? Então, quando essas decisões são compartilhadas assim, a avaliação fica muito mais fácil. Então, essa é a forma. Expor, ser transparente, para que as pessoas percebam equilíbrio ou desequilíbrio nas decisões. Responde vocês? Responde. Então tá. Agora a gente está finalizando. Mas antes de finalizar, qual que é a mensagem que você deixaria para os alunos que ainda não decidiram quem votar? Olha, a mensagem, primeira coisa, né? É um momento de muito crescimento para mim, acho que para os alunos, para as alunas também. O que eu quero colocar também, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar no Cefet, eu adoro trabalhar aqui. Eu estou colocando, né, essa trajetória a serviço do campus, tá? Não tem essa coisa de querer ficar só à noite ou de proteger o pessoal da noite, isso não existe. Nem em termos de horário, porque minha rotina quando eu era administrador era diurna, então isso não tem né, base nenhuma, né? Mas a mensagem é essa: aproveitem o processo democrático para se conectar, aproveitem para colocar as demandas de vocês, aproveitem para conhecer caminhos, né, sobre questões que vocês às vezes já percebiam, mas que não encontravam ali uma ocasião para compartilhar. A ideia é justamente criar um ecossistema, né, cultural também, né? Eu gosto muito de música, faço minhas musiquinhas lá também, tem uma galera do Mérito que gosta pra caramba também de música. Então, criar um ecossistema em torno de todos os cursos. Que vocês possam também, a ideia é essa, é que a graduação veja em vocês também, assim, com responsabilidade de ajudar a traçar um caminho profissional, que vocês vejam nas graduações também um possível caminho profissional, né? É uma troca. Pensem bem, né? Quanto que dá para trocar de informação com alguém que, viu o mundo, tá lá fora, sabe das oportunidades, conhece, né, processos seletivos. Olha que troca bonita que dá para fazer. Então é isso que a gente está propondo também, além das coisas que a gente já falou, né? Então, conversem, tragam ideias, né? Problema do aluno, da aluna é problema da direção também. Não é que vai fazer tudo que o aluno quer, mas o que precisa tem que ser pauta. Essa é a mensagem. E falar que eu tenho muito orgulho de trabalhar no Cefet, eu sou muito feliz no Cefet. Hoje, da forma como estou como professor, já tenho uma vida muito feliz e que cada um deve buscar esse caminho, né? De se colocar profissionalmente num ambiente saudável, num ambiente que faça com que você lide bem com a incerteza, né? Porque a incerteza a gente sempre está... Vocês não sabem às vezes como é que vai ser a decisão profissional e tal. Então, a mensagem é essa, né? Estejam e apoiem pessoas e ambientes que façam com que vocês lidem bem com a incerteza. Não coloquem aquele peso de preocupação, de culpa, não é sempre assim, né? Daí você está com a incerteza de alguém, nossa, não, mas fulano aconteceu aqui. Então, ver essas decisões com leveza, seja eleitoral, seja vocacional. Né? Esse é o maior conselho que eu tenho para vocês. E contem comigo, tá? Contem comigo, a ideia é que a gente possa sempre estar trocando. Foi muito bom para mim estar aqui com vocês, ter esse espaço, tá? E a ideia é que isso se multiplique na nossa rotina, que isso vire rotina, né?
Lembra que eu não bati a cabeça para fazer a campanha, não. Sou mesmo o Juliano que chegou no CFE, não mesmo, né? Que a gente aprendeu um monte de coisa. Mas assim, eu sou aquilo que a gente é, o que a gente vem fazendo, né? Como a gente vai fazendo, né? E eu não vou, assim, a campanha eu vou mudar, vou pensar que isso quer. Não, exatamente a gente é o que a gente é com casca e tudo, né? Com as coisas boas, com defeito e tal. Mas a escuta permanente, ela é um compromisso que vai além da eleição, tá? Porque, como servidor, professor do Cefet, se vocês precisarem de mim, mesmo que não seja como diretor, eu vou estar disponível para vocês, independentemente de qualquer coisa, tá bom? Mas é óbvio que como diretor a gente consegue sentar, lembra das mesas que eu falei? Levar as demandas, não ter compromisso, não tem compromisso nenhum em parecer que está tudo bem, daqui para fora, sabe? Quando não está tudo bem, não está tudo bem. Por mais chato que o Juliano possa parecer com isso, né? Beleza? E é por isso que a gente quer mudar. Posso falar só para encerrar, tem uma mensagem, já que você pediu uma mensagem, tem um trecho da música do Gabriel Pensador, cara, é coisa antiga, né? Você já conheceram o Gabriel Pensador? Que é assim, que eu acho muito maneiro. Ele fala assim, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo na mudança da mente, e quando a mente muda, a gente anda pra frente, e quando a gente manda, ninguém manda na gente, na mudança da atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura, na mudança do presente a gente fica mais seguro, na mudança do passado a gente molda o futuro, até quando a gente vai levando porrada, até quando vai ficar sem fazer nada, mais ou menos assim. Eu acho que eu errei uma palavrinha, mas mais ou menos isso aí, tá? Então, é isso, a gente está aqui para mudar, a gente está aqui para trazer coisas novas, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, pô, fala sério. Fala sério, pô, pra mim foi bom pra caramba também, foi bom. Desculpa as piadinhas do caramelo, é outra coisa que eu fiz, do tigrinho, né, do tigrinho também, corta a piadinha do tigrinho. Sacanagem. Eu queria saber se eu podia.